só para dar as boas-vindas aqui ao Diogo. Acho que é o primeiro evento com ele aqui nesse ano. Sempre bom ter você aqui, um cara que está no sistema há muito tempo, sabe de tudo que acontece aí dentro, sabe dos desafios internos, sabe dos nossos desafios. Enfim, acho que é sempre muito positiva quando a gente tem uma conversa com você, Diogo. Você é sempre muito transparente e acho que você sempre traz uma visão bem próxima do que está acontecendo dentro da autoridade e de como nós aqui, como IBRAC, podemos ajudá-lo. Tá? Então, obrigado por sempre estar disponível aqui para discutir com a gente e ressaltando que é sempre um prazer ter você aqui. Eu já passo para o Ricardo e para a Bárbara aqui darem continuidade aqui ao debate. Obrigado. Obrigado, Bruno. Muito bom dia a todas e todos. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Diogo. Satisfação tê-los todos aqui conosco por mais um Café com Debate, né? O nosso bate-papo que já virou uma nova tradição do Comitê de Concorrência do IBRAC, né? De ter conversas regulares com diversos interlocutores dos principais que participam da discussão de defesa da concorrência. E hoje temos aí a alegria, a honra de ter como convidado para esse bate-papo Diogo Thomson, né, o Diogo superintendente geral interino já há vários meses. Diogo dispensaria a apresentação, né, de currículo, né? Já comentou, hoje certamente é um dos quadros mais experientes do sistema, mas eu vou lembrar aqui rápido os fatos aqui para sempre termos a presença de várias pessoas que estão há menos tempo no sistema, né? Vale lembrar que o Diogo, ele é superintendente adjunto do CAD desde 2012, então completando aí uma década, né, nessa importante função, e já foi procurador federal desde 2004, atuou como procurador junto ao CAD de 2007 a 2010, e também foi diretor do DPDC, ou do DPDE, na verdade, na SDE, né, na época. Então, realmente, um currículo muito importante e alguém com uma visão muito privilegiada, não só pelo histórico, mas também pela posição que atualmente ocupa no sistema, né, sobre as questões atuais de agenda, né, um balanço do que foi o desenvolvimento da política de defesa da concorrência ao longo de todos esses últimos anos e também os desafios e perspectivas à frente. Então, é excelente contá-lo com você, Diogo, para essa conversa. Muito obrigado. E, bom, como, né, a maioria de vocês já entendeu da dinâmica das últimas conversas, né, a ideia é que seja realmente um bate-papo, né? Então, eu e Bárbara vamos fazer perguntas sobre agenda, sobre balanço e perspectivas, né? E a ideia é que os nossos participantes, o público, fique à vontade para enviar perguntas pelo Q&A, pelo bate-papo, que a gente complementa aqui respostas do Diogo sobre os temas, né, quando forem aí relacionadas ao tema, e também vamos veicular as perguntas colocadas pelo público também no momento oportuno. Então, fiquem todos bastante à vontade. Diogo, eu vou, então, começar com uma primeira pergunta. Uma pergunta relacionada a desafios organizacionais, né? O enforcement de condutas unilaterais é desafiador por inúmeras razões, né? Entre elas, e no contexto atual da ESG, por ser um tema de atribuição de coordenações gerais, né, as unidades de trabalho organizacionais aí da ESG, que também são incumbidas na análise de atos de concentração, e que atos de concentração esses, né, que acabam invariavelmente tendo prioridade por questões de urgência, né, e de prazo naturais desse tipo de procedimento, né. E há muito se discute a criação ou a destinação de uma coordenação geral na ESG focada na análise de condutas unilaterais,
qual que é a sua visão a respeito desse tipo de medida? Isso faz sentido, é viável, né, e está nos planos da ESG atualmente, né, e também, aproveitando, né, duas perguntas aí do momento, né, houve mudanças internas recentes nas coordenações gerais da ESG responsáveis por atos de concentração e condutas unilaterais, né, seria bom se você pudesse comentar também essas mudanças recentes, e também não dá para perguntar sobre o tema de mudanças recentes, né, se temos perspectivas, né, ou novidades com relação à vinda do superintendente geral, né? Bom, bom dia a todos, bom dia, Bárbara, Ricardo, Bruno, Ribas, obrigado aí pelo convite, mais uma vez, de participar aqui dessa interação com o IBRAC. Para mim também é sempre muito prazeroso, já há muitos anos a gente mantém esse contato e eu acho que é uma oportunidade sempre boa para ouvi-los e também para prestar um pouco de contas e conversar um pouco sobre os temas que não são comuns, né? Vou começar respondendo as perguntas, mas, enfim, como vocês mesmos colocaram, eu espero que isso aqui seja um bate-papo, que a gente possa ir evoluindo conforme os temas vão surgindo, tá? Com relação a essa questão das condutas unilaterais aqui na ESG, a gente, enfim, tem pensado atualmente em testar modelos diferentes para ver como que a gente pode endereçar melhor essa questão. Para nós, é claro, já há algum tempo, né, que o sistema atingiu uma maturidade que é necessário que a gente dê alguma ênfase às condutas unilaterais, que durante algum tempo não foram a prioridade da ESG. Primeiro houve uma prioridade para os atos de concentração, depois para a cartel, e as condutas, mais recentemente, basicamente desde a gestão do Alexandre Cordeiro, ganharam aí uma certa atração. A gente começou e investiu bastante nisso, mas como você bem mesmo colocou, existe aí uma questão de prioridade mesmo, né, de recursos humanos, que é o fato delas serem tratadas nas coordenações, que são também coordenações de atos de concentração. Existe um ganho nisso, né, como as coordenações de atos de concentração, elas são setorizadas, e muitas vezes a conduta unilateral, ela tem muito a ver com o setor específico em que ela ocorre. Existe um ganho de você já ter as pessoas que entendem daquele setor. Esse ganho é o que a gente não quer perder, né? Então, esse é o primeiro ponto, assim, como endereçar essa questão sem perder essa capacidade, esse conhecimento dessas pessoas sobre os setores específicos, o que é muito importante para condutas que são, digamos assim, específicas de setores, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é uma questão de viabilidade mesmo, né? Eu crio uma coordenação, ainda que eu tenha um cargo de coordenador, né, que eu consiga fazer um movimento aqui dentro e criar um cargo de coordenador. Eu preciso de uma coordenação com gente dentro, né? Não dá para ser uma equipe, né, cuidando de unilateral. Também não dá para eu pegar e jogar todas as condutas unilaterais de uma vez e aí fazer com que essa coordenação fique responsável por criar, priorizar, investigar e estabelecer as teses para todas as condutas, né? Então, eu estaria criando um gargalo, né? Na verdade, eu estaria criando uma coordenação superlotada, o que hoje é espalhado pela ESG, estaria num gargalo só. Então, a gente está pensando em modelos, recentemente, até com algumas mudanças de estrutura administrativa aqui, a gente tem uma possibilidade, eventualmente, de pensar em algo nesse sentido, de criar uma coordenação mesmo. Ainda não é uma decisão, é algo que provavelmente a gente vai esperar também a chegada do superintendente geral em definitivo para discutir também. E aí também a gente ainda precisa pensar um pouco no modelo, né? O que essa coordenação faria para ajudar as outras coordenações. Então, talvez existem condutas que a gente sabe que não são específicas de setores, que são mais comuns, que acontecem em vários setores diferentes. Então, talvez ela trataria dessas condutas, ela faria a triagem dessas condutas. Enfim, são modelos, a gente ainda está pensando, é uma obrigação, de certo modo, que a gente assumiu com a OCDE, de dar um encaminhamento para isso. O primeiro passo foi colocar gente dentro das coordenações que só faz conduta. Isso ajuda, mas diante de uma onda, por exemplo, às vezes se perde. Mas agora a ideia é testar modelos de como administrativamente a gente consegue resolver esse problema, ou, na verdade, dar uma maior atenção para as condutas unilaterais e, principalmente, uma maior rapidez, né, de resposta, porque
acho que algum dos grandes problemas tem a ver com o fato de que essas condutas são complexas, então demora um tempo para você consolidar teses, entendimentos, e aí dá vazão. Na linha disso deve vir aí também algumas tentativas de manual e de resolução com relação a condutas, né? A gente tem uma resolução muito antiga que precisa ser revista, isso provavelmente também vai à consulta pública ainda esse ano, e enfim, com essa discussão a gente tentar melhorar aí a nossa atuação. Com relação às mudanças recentes, na verdade elas decorreram de algo bastante natural, assim, até por estar interino, não teria nenhuma intenção de mexer em ninguém, né, de mudar ninguém, a não ser que houvesse uma situação em que isso fosse necessário. E houve um convite para a Patrícia Cabral, que é a coordenadora da Coordenação 3, para ir para a Senacom. É uma pessoa que está aqui há muitos anos, é o tipo de convite para um cargo que eu nem poderia recusar, então também não é política do CAD não atender vontades de seus servidores que eventualmente queiram mudar. Ela estava há muitos anos sendo coordenadora de arte de concentração, ou seja, fazendo a mesma rotina e enfim, gostaria de novos desafios e foi para lá. Quando ela foi para lá, algo também que a gente sempre faz, saindo um coordenador geral, conversar com os outros para ver como é que eles estão, né, suas respectivas coordenações. Hoje a gente conta com pelo menos uma boa parte dos coordenadores é muito experiente, está há muitos anos no CAD, né? Então, também a gente tem um pouco essa consciência de que principalmente o servidor de carreira, quando atinge determinado nível e não tem muito espaço para promoção, ele também, às vezes, se motiva mudando de área e mudando, aceitando os novos desafios. Então, a partir daí, o que se desenhou foi, basicamente, atender um pouco as expectativas de alguns servidores que gostariam de, eventualmente, trocar de área. Então, o Alden e a Carol foi justamente isso. E a vinda da Ana Sofia é algo que já estava também um pouco no radar a partir do momento que surgisse uma chance, desde que ela estava aqui na SG. Ela era uma candidata natural e agora se viu ali a possibilidade de encaixá-la ali numa posição de coordenação geral, e aí, no momento da tomada de decisão, a gente olhou para a coordenação geral que tinha mais a ver com o currículo dela e conversou também com a Lília. Então, na verdade, assim, a grande mensagem é que foi tudo conversado e buscando um pouco atender os interesses dos servidores e não tanto por problemas ou por alguma outra situação. E com relação ao nosso nomeado, né, superintendente geral, Alexandre Barreto, o processo dele, pelo que eu sei, no Senado, ele está relativamente adiantado, no sentido de que ele já tem um relator na CAI, né, o nome dele já foi lido, ele está na Comissão de Assuntos Econômicos e tem um relator. E o que a gente teve notícia ontem é que vai haver um esforço concentrado em abril agora para aprovação de autoridades. Então, a gente espera que essa situação se defina agora em abril. Enfim, nunca está muito na nossa governabilidade isso, né? Mas a gente espera que isso ocorra nesse esforço concentrado em abril, até porque a gente sabe que esse é um ano eleitoral, é melhor que não fique, que essas coisas não se posterguem para o segundo semestre, né? Então, bom dia agora, pessoalmente, Diogo, bom dia a todas e todos, Ricardo, meu colega de painel, prazer estar aqui nesse bate-papo, porque como o Ricardo falou, eu acho que eles acabam trazendo muita coisa importante para a gente ouvir, além de temas específicos de mérito que têm sido discutidos aí pelo IBRAC, acho que é uma oportunidade única, então queria também pessoalmente agradecer você, Diogo. Eu queria pegar um pouquinho o gancho em dois pontos que você falou um pouco mais, né, de estrutura e organização, talvez descendo um pouquinho mais no detalhe para tanto a parte de ato de concentração quanto de conduta unilateral. Quando eu conversava com o Ricardo, a gente estava pensando aqui em perguntas importantes, eu acho que a gente observou, e aí nesse sentido o relatório do CAD, ele é muito positivo nesse sentido, né, a gente observa ali no ano de 2021, um aumento brutal do número de atos de concentração, acho que todos nós também que militamos sentimos esse aumento, e acho que considerando o número de casos que foram analisados até agora, né, pelo que a gente viu ali, 103 casos até o início de março, esse número tende a se manter ou crescer ainda em 2022. E nesse sentido, eu acho que eu queria que você comentasse um pouquinho, né, tanto do ponto de vista organizacional, me parece que você já
comentou um pouco aí como é que vocês estão enxergando, mas não sei se vocês imaginam que precisariam aí de um impacto adicional, ou se vocês têm sentido, né, que isso tem levado aí a algum tipo de atraso, de necessidade, né, de extensão do prazo. Talvez, se você ficar confortável, comentar um pouco algo que você destaque aí dentro da análise de AC, seja em relação a rito ou algum setor que você tenha visto mais. Eu acho que isso pode ser interessante. E aí, eu acho que isso vale também um pouquinho para a parte de conduta unilateral. Quando a gente olha para os números, né, em unilateral, a gente acaba percebendo que o número em 2021, o número de investigações de condutas colusivas se manteve constante. A gente observa um número menor de casos de unilateral abertos, e aqui, Diogo, até fazendo uma ressalva, a gente sabe que número não é tudo, você pode ter menos casos, mais casos muito bons ou mais complexos, ou áreas, né, de prioridade. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho aí, menos sobre procedimento, mas mais sobre, seja sobre número, né, de condutas que foram abertas menos, mas se isso está focado em algum setor, como é que vocês estão olhando isso para 2022? E antes de passar a palavra, eu só queria fazer um rápido comentário para valorizar um aspecto que você trouxe nesses ajustes internos aí das coordenações. Eu acho que toda vez que tem ajustes, isso gera uma ansiedade natural em todo mundo, principalmente, né, quando os casos já estão andando, mas eu acho que realmente é importante fazer o que vocês fizeram de valorizar a prata da casa. Eu acho que isso é algo que o CAD tem feito, o novo CAD, né, especialmente tem feito aí nos últimos anos, e que é muito importante que realmente pessoas que tenham memória do sistema, e ainda que não especificamente naquele caso, sejam aproveitadas e valorizadas. Eu já tive a oportunidade de interagir com os novos coordenadores das novas funções, e a gente nota um cuidado muito grande, realmente, de que haja uma solução de continuidade, de que os casos não sejam perdidos, eventualmente ter os dois coordenadores. Então, acho que a SG, nesse ponto, merece realmente aí o reconhecimento, e os coordenadores e você também. Obrigado, Bárbara. E é bom que a gente pode falar um pouco também do que vem sendo aí os últimos meses, aí os desafios que a gente tem enfrentado, e um ponto aí interessante do que a gente também tentou preservar um pouco nessas trocas, a gente tem visto, e a Patrícia acho que concorda comigo, e enfim, eu já conversei sobre isso até com o próprio Barreto, pensando em planos para o futuro, a necessidade, ou talvez uma oportunidade mesmo de ter uma maior interação entre o que a gente chama das duas adjuntorias, né, da SGA1 e SGA2, que é basicamente a divisão de cartel e a divisão de AC e unilaterais. A gente tem gente muito boa trabalhando nas duas, gente que está aqui há muito tempo trabalhando nas duas e que entende de concorrência como um todo. Então, por que não também permitir que haja uma maior circulação de ideias entre essas coordenações, até porque a gente já vê assuntos em comum com relação aos efeitos de determinadas condutas ou casos na própria economia, né? Então, é interessante que eles se conversem para isso. Com relação aos ACs, realmente, ano passado, a gente, não vou dizer que a gente foi surpreendido, porque todo pós-crise gera um aumento de ato de concentração, né? É natural esse movimento. Talvez a crise, como foi uma crise diferente, né, que além de econômica, é humanitária, gerou uma coisa ainda maior, uma onda ainda maior. Não foi de surpresa, mas a gente, não vou aqui, não vou medir palavras, a gente estava um pouco despreparado por conta da situação, né, da situação virtual, da situação remota, de mudanças que tinham ocorrido, e eu acho que um grande desafio que a gente teve nos últimos 6 meses foi como lidar com essa grande quantidade de ACs, recorde, alguns ACs muito complexos, inclusive ainda estão em andamento, e como tentar manter, né, o nosso histórico de prazos e de números que são extremamente positivos e que dão um sinal super bom aí para o mercado. Então, foram vários ajustes que foram feitos, a gente escutou bastante vocês, assim, acho que muito dos inputs que vocês vieram nos dando no último semestre, a gente tem procurado incorporar nas análises de AC. Então, eu acredito que, assim, ainda que esse ano a gente mantenha mais ou menos o mesmo número, a gente está muito melhor preparado para lidar com isso, e com muito mais rapidez, inclusive com muito Inputs mais... de procedimento, Diogo, desculpa te interromper. De procedimento, e também um pouco de procedimento, um pouco também de, enfim, de comunicação, né, de como trazer um pouco mais de transparência para o momento em que a gente acha que precisa negociar um remédio, por exemplo,
porque são pequenos ajustes, mas que são ajustes... Então, é interessante a gente ouvir um pouco... são ajustes possíveis de ser feitos aqui na SG, né? Tem uma parte que não depende da gente, vocês sabem muito bem, por exemplo, avocações é algo que a gente não tem controle, então a gente não... O que a gente procurou foi, dentro daquilo que estava no nosso alcance, primeiro, estabelecer algumas prioridades também, né? Saber que a gente está num momento em que não dá para estudar tudo com tamanho detalhe ou tamanho perfeccionismo, a gente teria que estabelecer umas prioridades e focar realmente nos problemas, e também aos poucos tentar acomodar alguns inputs que vocês mesmos nos deram. Eu acho que também com isso a equipe ganhou mais experiência, a equipe ganhou muito mais capacidade de lidar com esses casos, principalmente os complexos, e eu acho que esse ano, ainda que, como eu disse, ainda que a gente mantenha mais ou menos o mesmo número, a gente está muito mais preparado para fazer entregas muito mais rápidas, digamos assim, né, em termos de prazo, que é sempre o que preocupa mais, né. Com relação à queda das condutas laterais, eu acho que é um movimento um pouco natural, né, foram abertas muitas condutas, então a gente, primeiro, se livrou um pouco de um estoque que existia, que era antigo. Dessas condutas que foram abertas, algumas a gente já viu que realmente foram abertas, mas não são condutas que têm futuro, né, digamos assim, o processo que vão andar, então a gente arquivou já algumas, então é por isso que talvez tenha tido uma diminuição. Talvez um pouco também um ganho de maturidade, de focar em qualidade, de entender também que abrir muito e arquivar muito não é um sinal de enforcement, que é um sinal positivo, na verdade é um sinal de que a gente está errando no filtro. Então, é um pouco também, acho que é um movimento natural de modulação. E que, é claro, se a gente conseguir estruturar a ideia aí de ter um foco em unilateral, ainda que não seja via uma coordenação, mas de alguma maneira estruturar administrativamente a gestão dos casos, eu acho que a gente pode pensar em ter um aumento novamente dos casos com mais qualidade. Eu acho que é o equilíbrio ideal. Não sei se faltou alguma coisa, mas faltou, pode... Não, eu só vou complementar, só para antes de passar aqui para o Ricardo, mas na parte de unilateral, você destacaria ou algum tipo de conduta que você tenha observado mais dentro, né, das possíveis, ou os setores, tem algo que tem chamado mais a atenção de vocês, ou algo que você queira destacar? Não, eu acho que, assim, recentemente tem as questões de plataforma, né, que tem, enfim, tomado aí boa parte do nosso trabalho, e também tem uma questão de que ainda há uma indefinição, mais ou menos, do tribunal de como entende isso, então existe um trabalho que a gente tem que fazer aqui também de, enfim, de definir questões de mérito de maneira mais sólida, para ter uma discussão um pouco também mais sólida com o tribunal, né. E tem algumas questões que são recorrentes, que aí essas talvez é que a gente precise mesmo do choque de gestão, e talvez ajude a ter uma outra visão para a unilateral administrativa mesmo, que são questões recorrentes, né? Saúde, serviços financeiros, toda hora aparecem, e a gente talvez precise pensar de por que essas coisas a gente decide e acabam voltando para o CAD, né? Então, eu acho que isso é um desafio mesmo nosso de tentar entender por que essas coisas não se resolvem, né? Por que o próprio mercado não reage e passa a resolver. Maravilha. Bom, Diogo, mudando um pouquinho de assunto, mas continuando ainda na temática de subidas e descidas de números e tendências, né? Acordos de leniência e buscas e apreensões. Bom, leniência, os números do CAD mostraram um aumento, né, de 2021 em relação a 2020, né, em número de leniências celebradas, mas a tendência geral, tanto aqui no Brasil quanto também no mundo, é de queda, né, e aí por diversos fatores, né, como um número crescente de jurisdições globalmente responsáveis por investigações em concorrência, né, portanto, maior exposição das empresas que fazem leniência, e também uma maior exposição a simultânea a outras esferas, como anticorrupção, reparação de danos, etc. Então, em leniência, né, essa queda observada em termos de tendência mais geral, é uma preocupação atual? O que a SG enxerga de providências medidas para manter ou até aumentar os incentivos para novos acordos de leniência? E em buscas e apreensões, em 2021 a gente viu uma retomada, né, disso, pós-pandemia, com 2 diligências, né, e mais de 20 mandados cumpridos.
E qual seria a perspectiva para esse ano e para os próximos de buscas e apreensões, né? E também, se puder comentar, como anda o relacionamento com as autoridades criminais, né, por parte da SG e do CAD como um todo. Eu vou começar pelo fim. A gente, enfim, o número de busca ele caiu naturalmente na pandemia, né? Isso era uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, parou mesmo de acontecer esse tipo de operação durante um tempo. A polícia e o Ministério Público até retomaram as criminais antes que a gente, mas a gente procurou ainda manter na medida do possível a preservação aí da saúde, porque, enfim, é algo que envolve deslocamento, avião, hotel, enfim, uma série de preocupações. A gente hoje, com a equipe mais vacinada, digamos assim, um pouco com a coisa se normalizando, a tendência é voltar ao que era o normal. Lembrando assim, gente, né, se vocês olharem os números, o normal nunca é ter mais de 5 ou 6, isso são os anos excepcionais, até porque a gente não tem nem condições de fazer mais do que isso de operações por ano e não tem condições de processar mais do que isso de operações por ano, né? Não é só a busca, né? Tem sempre o pós-busca que dá um trabalho bastante grande também, envolve muita gente. Então, a tendência é retomar mesmo, né? A ideia é retomar. A gente tem casos que surgiram durante a pandemia que podem ser elegíveis a esse tipo de ação e eu acho que a gente deve retomar a normalidade mesmo. E isso também com relação ao contato com as autoridades criminais, né? Durante esse período a gente manteve o contato que a gente sempre teve institucional, mas não aquele contato mais próximo de visita, de construção de casos em conjunto. Isso ficou tudo um pouco parado e a gente pretende retomar agora em breve, né? Então a gente está, enfim, voltou a ser liberado viajar e essas coisas e também fazer eventos. Então a gente está retomando também esses contatos. Muita gente mudou, né? Durante esses 2 anos a vida de muita gente mudou. Então a gente também precisa entender quem são os atores, quem está em que lugar e retomar os contatos. Com relação à leniência, de fato, a gente, né, teve uma subida, um pouco uma contramão do que tem sido feito no mundo. A gente tinha um estoque de negociações acontecendo, mas a gente também tem chegado a porte de novos marcas, o que é uma notícia boa. Eu acho que a queda no mundo, ela nos preocupa como sinal, né? Talvez a gente ainda não tenha sentido na pele, até porque se a gente olhar os números de leniência, a gente tem sempre que, agora acho que a gente tem que esperar uns anos até para ver a normalização pós-Lava Jato desses números, mas assim, o sinal de que ficou caro fazer leniência, de que, enfim, de que as ações privadas têm tido um impacto direto na procura pela leniência, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Esses sinais a gente tem que ler e tentar, de alguma maneira, criar meios para que isso não gere um desincentivo aqui. A gente vai ter uma discussão sobre isso no Fórum Latino-Americano da OCDE, que o Brasil vai ter o prazer de sediar em setembro, né? E vai ter um painel específico sobre isso. Inclusive, assim que quem está responsável por fazer o background paper da discussão é o próprio CAD, e provavelmente a gente deve até acessar vocês via questionários e etc., para também entender um pouco esse diagnóstico. A OCDE tem um diagnóstico muito claro de queda no mundo, e inclusive na América Latina, e a gente tem um pouco de uma visão um pouco diferente, muito focada no caso brasileiro, né? Inclusive, casos recentes que foram abertos por nós aqui surpreenderam, inclusive, a Europa e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos mesmo tem um caso que eles até agora estão se perguntando por que eles não tiveram a leniência e o Brasil teve. Então, o que é um bom sinal, né? Um sinal de sucesso, de maturidade do programa e um sinal de que aqui os incentivos ainda estão preservados, de certa maneira. Um outro ponto que eu acho que é até uma questão até mais geral, assim, a gente tem um dos projetos de lei que está em andamento tem a ver um pouco com melhorar essa questão da relação entre ações privadas e o acordo de leniência, né? A gente acredita que existindo a lei, a segurança jurídica aumente um pouco e isso também melhora um pouco os incentivos com relação a esse ponto específico. Maravilha. Bom, conte conosco, IBRAC, para contribuir aí nesse levantamento de dados e sugestões, como sempre.
Sem dúvida, acho que esse projeto de lei, dependendo aí como caminhar, acho que tudo que puder trazer previsibilidade e segurança acaba tendo um impacto muito grande mesmo na linha do que você comentou. Na linha, então, Diogo, de olhar para outras coisas, né, que vem mudando, a gente acha que a defesa da concorrência é um tema que a popularidade acabou crescendo nos últimos anos, né, e acabou pipocando em outras áreas, e tem publicações especializadas, em imprensa mais ampla se engaja, aquela coisa que a gente fala, talvez nem a gente quisesse estar tanto no jornal, os casos, a gente, digo, não nós, o CAD, né, e os casos que quisessem ter tanto destaque quantos casos acabam tendo, porque tem, obviamente, elementos positivos de advocacy, mas também acaba colocando ali uma pressão importante. Mas o fato é que a gente percebe mesmo que vem, né, tendo um aumento aí na imprensa e, nesse contexto, outras agendas acabam sendo trazidas também, de alguma maneira, aí para as autoridades de concorrência, não só no Brasil. E aí, eu acho que dentro dessa linha, a gente observa dentro de toda essa discussão agora sobre a ESG, a discussão sobre sustentabilidade sendo associada com concorrência, a questão ambiental, a questão de tributação, que eu acho que é uma questão que existe há muitos anos. Quando eu estava na STE já tinha casos de sonegação que eram levados para o CAD, mas acho que vocês têm se debruçado mais sobre isso e acho que as pressões têm aumentado de alguma forma. Todos os desafios de uma economia cada vez mais digitalizada, o que a gente percebe é que virou assim um trend topic, né, como perdão aí do inglês, mas é um assunto da moda. E aí, nesse contexto, a gente tem notado que diferentes autoridades, mesmo autoridades com atuação bastante consolidada, como no caso do FTC, têm sinalizado uma abertura, né, para eventualmente revisitar algum posicionamento em relação à prioridade de enforcement. E aí, nessa linha, acho que seria interessante ouvir um pouquinho como a SG, ou o CAD, como todo, tem participado desses debates. A gente sabe que, em parte, isso tem aparecido na OCDE, mas quais são as perspectivas de que esses temas, acho que no Brasil, a gente sempre seguiu, né, numa linha da autoridade de concorrência muito inerte a esses novos temas. Você vem sentindo que o assunto vem sendo trazido, seja por outras autoridades ou por partes? Como é que vocês estão sentindo isso, né, na SG? Até porque é a porta de entrada desses assuntos no fim do dia. Eu não vou aqui entrar na discussão aí sobre o populismo, antitruste, esse tipo de coisa, mas, assim, o fato é que, até pelo próprio sucesso das autoridades antitruste no mundo, mas aqui no Brasil também, muito claramente, pelo CAD ter ganhado um reconhecimento internamente ao governo, de órgão que, né, enfim, que tem uma visão de resolver problemas, de tentar contribuir para a melhora da economia. A gente tem se deparado, sim, com um monte de questionamentos que nem sempre estão estritamente, enfim, ali do coração ali do direito da economia da concorrência, e tem muito mais a ver com outras áreas, ou então são assuntos que têm algo de concorrência, mas eles são muito mais amplos do que a própria atuação do CAD. A gente tem tido uma atuação, até certo ponto, digamos, ortodoxa ou conservadora, nesse sentido, de tentar não misturar as coisas, né? Mas é claro, como eu disse, tanto por input internacional de outras autoridades que têm se debruçado sobre outros temas que muitas vezes são interessantes assim, porque são importantes para geograficamente mais importantes para que eles incorporem dentro da análise antitruste e às vezes nem fazem tanto sentido para nós, mas a gente tem sido provocado a se manifestar sobre debates de sustentabilidade e etc. E dentro do próprio governo, por esse fato do CAD ter se destacado como órgão de excelência da administração pública, etc., a gente também tem sido demandado em muitas situações em que geralmente tem um problema concorrencial atrelado, mas que a resolução desse problema não passa necessariamente pelo CAD. Tem um lado bom disso, principalmente dessa parte interna, digamos assim, que é saber que a concorrência está virando um valor não só para a autoridade de defesa da concorrência, mas para a política econômica como um todo. Mas, por outro lado, a gente também tem que praticar um pouco de autocontenção para saber que nem todas as soluções passam por aqui. E como a nossa lei é muito ampla, de uma certa forma, poderia, sim, né, a depender da postura que se tome, você pode, sim, incorporar um monte dessas discussões para dentro da discussão de defesa da concorrência. A nossa consciência é que se a gente faz isso, a gente perde em técnica. E perde em técnica e aí acaba que a gente não vai conseguir fazer bem nem o nosso trabalho e nem esse trabalho adicional que vem por questões que não são propriamente antitruste, né?
Então, o que a gente tem adotado como postura a gente não pode ficar isolado dessas discussões, né? A gente tem que também ter uma ideia de que a gente tem um papel como ator governamental e participar das discussões dentro do governo, dentro de organismos multilaterais nessa posição. Então, tem um trabalho de advocacy com relação a isso, de tentar levar o valor concorrência para outras áreas, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode querer colocar tudo sobre o nosso caminho. Primeiro, porque a gente não vai conseguir dar conta disso, e segundo, porque, de fato, a gente não tem o conhecimento e a técnica para determinados assuntos. Você mencionou aí a questão da tributação, essa é uma questão já antiga e que volta e meia ela aparece aqui de formas diferentes, né? Hoje ela vem muito mais com uma ideia de que daquele conceito de devedor contumaz, né? Aquela empresa que usa a sonegação como meio de ganhar share, e de fato isso teria um problema concorrencial. A questão é se a resolução desse problema passa pela Autoridade de Defesa da Concorrência, que vai, sei lá, aplicar uma multa para essa empresa, né? E pode aplicar alguma outra medida, mas é muito mais difícil a execução, ou se não passaria por um trabalho conjunto entre a Autoridade de Defesa da Concorrência, por exemplo, e a PGFN ou a Receita Federal, para que eles consigam, de alguma maneira, resolver a questão tributária por lá e isso ter um impacto concorrencial. Então, um pouco isso também que a gente tem tentado fazer, inclusive via DE, de estabelecer contato com esses outros órgãos. Perfeito, eu acho que esse movimento é bem importante, é um assunto, assim como os outros, recorrente, e acho que até é comum, Diogo, que a gente, né, do lado de cá do balcão, receba perguntas de clientes, até que ponto vale a pena levar essas outras questões, seja tributário ou demais, então acho que tem uma perspectiva de como é que vocês estão enxergando, é importante. Obrigada. Diogo, agora, uma perspectiva mais ampla e sua, né, pessoal, sobre o próprio sistema, né, como a gente comentou logo no começo, né, você é um dos quadros hoje mais experientes no sistema de defesa da concorrência, se não o mais experiente, né, pelas diversas posições de liderança que ocupou, e enxergou ao longo desses mais de 10 anos uma evolução importante na política de defesa da concorrência no Brasil. Então, a gente queria ouvi-lo sobre isso, né? Como que você vê a evolução da autoridade ao longo desse tempo, né? E, na sua opinião, quais foram as principais conquistas do CAD e do sistema como um todo? E quais foram, ou quais são, né, os principais desafios à frente, né? E se você puder também comentar como é que está sendo o desafio aí pessoal da interinidade, né? Não, perfeito. Nessa questão, Diogo, só para complementar, né, a questão da interinidade, né, se por exemplo, né, se há aspectos, né, ou decisões que, enfim, que deixam de ser tomadas, né, ou coisas a serem feitas porque a posição ainda não é definitiva, né? Isso atrapalha, seja no seu caso pessoal, seja de maneira mais ampla como um todo. Sim. Enfim, bom, vou começar olhando um pouco aí para o passado, assim, acho que a história do CAD é de muito sucesso, né? Principalmente, enfim, isso vem desde a lei anterior, né? Desde a lei 8884, o CAD foi uma instituição que conseguiu, com bastante responsabilidade e responsividade, né? Sempre tomando muito cuidado com a forma como fazia seu processo de decisão, como se escolhiam os seus membros, enfim, como a própria condução interna né, dos recursos humanos foi feita, de gerar resultados, né? Eu acho que a grande consolidação disso vem no pós-lei 12.529, que moderniza o sistema, principalmente na parte de autoconcentração, e cria, na verdade, que eu acho que uma das grandes conquistas do CAD é ter respondido, né, a uma demanda da análise prévia para uma redução geral do custo que é envolvido numa análise de fusão e aquisição, um custo para os negócios mesmo. Então, acho que hoje você tem no CAD um ambiente de segurança jurídica mesmo, de transparência e previsibilidade do que vai acontecer. Eu vou levar meu caso para o CAD, o que vai acontecer, e a partir daí tomar decisões econômicas com base na ideia de que você vai ter um órgão
que é responsável e que vai a fazer uma análise técnica sobre isso. Acho que essa é a grande conquista. Como eu disse também, tem uma conquista interna do CAD dentro do governo, para ser olhado pelos governos diferentes, independentemente de quem esteja no governo, como um órgão importante e essencial, assim, né? Então, acho que também isso acabou refletido no crescimento orçamentário do órgão, num suporte maior às nossas ações e etc. E ao longo do tempo a gente conseguiu melhorar em muitos aspectos por conta disso. Isso é importante para a gente porque, como eu disse, não adianta muito você ter uma pontuação alta em enforcement da defesa da concorrência se você não gera competitividade, né? Que no fundo é o que a gente quer, né? Então, acho que esse reconhecimento do próprio governo de que o CAD é uma autarquia essencial nos dá essa esperança de que a gente vai atingir esse outro estágio, que é ter a política econômica com o valor concorrência muito claro e que os próprios mercados tenham mais competitividade de fato. Dito isso, assim, se a gente compara, né, o trabalho de formiguinha que foi feito lá em 2003 na política de combate a cartéis e o estágio do combate a cartéis hoje, o reconhecimento pelos próprios pares, pelos criminais, para os outros órgãos, todo o trabalho que foi feito envolvendo cartéis de licitações hoje, que também é muito reconhecido, hoje já se quase não existe um treinamento de pregoeiros, por exemplo, que não envolva a questão dos cartéis de licitações. Então, são várias conquistas, eu acho que fruto de muitos anos de trabalho e, principalmente, assim, que eu acho que é um pouco que a gente tem que ter olhando para o futuro, né? A ideia de que, ainda que as composições e os próprios técnicos mudem, e muda bastante, né? Se você pensar no CAD, que tem uma mudança a cada 4 anos, é uma mudança bastante grande, né? O judiciário, por exemplo, que é um órgão decisório, também não tem esse tipo de mudança a cada 4 anos. Você conseguir manter uma linha de continuidade. É claro que vão sempre haver divergências sobre temas, sobre mérito e etc., mas ter uma linha de continuidade de para onde vai a política. Acho que isso é que a gente não pode perder de vista, sabe? Não pode perder de vista que tudo o que a gente conquistou como excelência, como órgão técnico, como órgão que contribui para o desenvolvimento dos mercados, que tem uma boa relação de transparência com o setor privado, não necessariamente uma relação de antagonismo. Eu acho que essa continuidade desses valores é o essencial para que a gente construa aquele que a gente quer, né? Que é o valor concorrência incorporado mesmo na economia. E aí, pensando em coisas mais práticas, assim, o que eu acho que uma contribuição que daria mais dinâmica atualmente para o órgão, assim, são os projetos de lei que estão andando, né? Eu acho que assim, a gente ainda perde muito tempo numa discussão de cálculo de multa, que é uma discussão que decorre ali de uma redação mal escrita da lei, assim, é uma discussão que, obviamente, ela tem dois lados, de direito sancionador, de law and economics, de dissuasão, ela tem mérito, mas ela decorre essencialmente de uma má redação legal. Então, assim, talvez uma redação mais objetiva, ainda que depois se passe a discutir proporcionalidade de multa, é melhor discutir proporcionalidade de multa do que discutir se a multa deve ser de um jeito ou de outro e ninguém saber exatamente qual vai ser a multa, né? Então, acho que isso é uma coisa que daria mais dinâmica. A questão da reparação de danos ali da leniência também destravaria o enforcement privado, que é algo que ainda falta no Brasil, que a gente ainda sente falta, né? Pensando nos pilares ali da defesa da concorrência, o criminal, o administrativo, falta o privado ainda, né? Então, e mesmo a questão dos conselheiros, embora com todo respeito ao número, aos conselheiros atuais e sem nenhum apego a número de quantos conselheiros tem que ter o órgão, o projeto de lei que está lá diminui o número de conselheiros, mas ele também cria a possibilidade de você ter conselheiros interinos, né? Quando não há a nomeação, o que ajuda bastante a nos blindar um pouco de toda a disputa política e manter o órgão funcionando, né? Então, dá mais dinâmica também, você não ter problemas de quórum. Então, eu acho que, assim, de maneira bem prática, esses projetos de lei, se andassem, eles ajudariam a gente a ter um ganho aí de dinâmica, né? E aí, só comentando sobre a interinidade, é claro que é sempre um desafio, né? Não ter o respaldo do mandato e ter a responsabilidade de estar à frente da superintendência
é difícil, né? O respaldo do mandato, obviamente, dá mais liberdade, mas eu não acho que nada deixou de ser feito por conta disso, pelo menos nos casos. O que deixa de ser feito é um planejamento de longo prazo, que é prejudicial também, né? Para a política é importante que haja planejamentos de médio e longo prazo. E isso deixa de ser feito, porque a gente fica na expectativa do fim da interinidade e não faz um planejamento. Então, nossos planejamentos são de 6 em 6 meses, né? Esse ano a gente fez até o final do ano, mas é isso, assim, não, a gente não consegue parar para fazer um planejamento de longo prazo, a gente tem que ir um pouco fazendo planejamentos curtos e ir tocando o dia a dia para que a coisa se mantenha estável para quem chegue. Perfeito. Até pegando um gancho num ponto que você trouxe, Diogo, é uma pergunta que o Léo colocou, o Leonardo Rocha Silva, do Piero Neto, botou no chat, até que ponto você acha que em relação aos PLs, o Léo fez uma pergunta até mais específica em relação ao PL 11.275, né, que é o das ações de reparação, que você mencionou, e aí com a perspectiva de aprovação eventualmente esse ano, mas o Léo faz uma pergunta sobre esse PL que acho que faz todo sentido e que a gente pode extrapolar para os demais PLs que você comentou ali, de se você imagina de que o IBRAC pode ou deve, em conjunto com o CAD, ajudar no encaminhamento desses projetos. Acho que você sabe, a gente faz um acompanhamento muito próximo, né, existe uma área, inclusive, institucional dentro do IBRAC, que faz todo esse trabalho, e acho que a ideia é ouvir um pouquinho de vocês, seja em relação à SPL, ou seja, aos demais, se teria algum tipo de apoio ou ajuda que a gente poderia dar para acelerar o encaminhamento, porque eu acho que você trouxe um tema bem importante, aí, só para fechar essa pergunta, que era que eu ia fazer antes, mas eu resolvi casar com o que você trouxe, que eu acho que previsibilidade e segurança são sempre os dois termos que regem aí o trabalho, que tem que reger o trabalho de vocês e que são orientadores, né, para os negócios e para aqueles que militam na área para poder se colocar. Então, eu acho que ter a revisão desses critérios é importante, eu acho que, de alguma maneira, isso é um dos elementos que tem tido aí um impacto grande em toda a questão de cartel, né, independentemente do número de casos ter aumentado ou diminuído fora. Eu acho que em relação, por exemplo, à política de cartéis, esse é um dos elementos que também as ações civis também trazem estabilidade, porque a gente também tem que ter uma certa segurança, mas eu acho que a OCDE já tinha, né, em 2019, quando revisou a legislação e a política, feito um encaminhamento, né, de que os descontos disponibilizados nos acordos envolvendo cartéis deveria refletir os níveis observados em outras jurisdições e que o CAD deveria aceitar acordos somente em casos simples, que não envolvam questões inéditas ou jurídicas. Aqui foi uma transcrição literal, acho até delicado pessoalmente, mas, de novo, eu sempre digo, a minha opinião é zero importante, eu só milito, a opinião importante é de vocês aí, mas, no fundo, é um pouco isso, o que mais a gente pode trazer, seja via PL, seja na revisão de políticas de acordos, que possam melhorar a previsibilidade e segurança, como é que vocês têm visto aí esse cenário? Assim, eu acho que na discussão dos PLs, o quanto mais vocês também puderem contribuir, participar, é importante, porque, enfim, embora o CAD tenha dado a sua opinião nesses PLs, e são opiniões favoráveis, né, aos projetos de lei, existe no Congresso toda uma correlação de forças, né, então, muitas vezes, resistências ao PL podem ser quebradas ou diminuídas se você tem a visão também do setor privado de que aquilo é bom, de que aquilo vai funcionar e que eventuais imperfeições ou eventuais fatores que podem prejudicar mais o setor privado e beneficiar mais o enforcement ou vice-versa, podem ser balançados, pode ser balanceados no futuro, na própria decisão, na própria política do CAD, etc. Então, acho que isso ajuda a destravar um pouco essas discussões, né? Por exemplo, eu sei que existe uma preocupação no PL das multas, de que se você colocar os anos da conduta, a multa fique muito grande. Pode ser que seja, de fato, mas, assim, o histórico do CAD demonstra que a gente sempre procura proporcionalidade nas multas, né? Então, é melhor saber qual vai ser a sua multa e depois discutir proporcionalidade, é o que eu falei, do que ficar numa discussão que hoje até, se tornou meio imprevisível, mesmo até para nós, assim, né? Saber quem vai... Primeiro, se vai aplicar um critério de faturamento ou de vantagem, depois, se for o de vantagem, qual é o critério de vantagem, né? Porque não existe um critério único. Então, tudo isso, eu acho que vale a pena o IBRAC, sim, como representante ali da sociedade civil, do setor privado, participar das discussões, porque ajuda, de fato, a destravar, não fica só o órgão do governo falando, né, sendo que lá você tem representantes de vários setores, então acho que isso é importante.
Com relação à política de acordos, né, o impacto da previsibilidade na política de acordos, eu ainda tenho, eu não tenho certeza de que há algum impacto direto, tá? Por quê? Porque os acordos em cartéis, principalmente, foram bastante impactados durante a pandemia, né? Primeiro por uma suspensão de prazo, que, enfim, quase que significou a suspensão total das negociações, como pelo próprio fato de que são negociações complexas que o meio virtual também não ajuda a tornar mais rápido e, enfim, acaba que a gente está prolongando mais algumas das negociações do que deveria, né? Mas, assim, obviamente que para acordos novos, também a indefinição provavelmente deve ter já gerado algum impacto. Vocês podem até falar melhor do que eu. Mas para os acordos em andamento, o que a gente procurou fazer, também reagindo um pouco à queda dos números, porque para a gente é importante, né? Esse é um programa que teve muito sucesso durante muitos anos e a gente não quer perdê-lo, né? Até porque a gente acha importante mesmo, eles trazem colaborações importantes para os casos, etc. O que a gente fez foi o que a gente está tentando fazer, finalizar a maior parte deles e ter uma discussão aberta mesmo, e franca com o tribunal, levar os casos, levar todas as situações, o quanto aquilo está representando de colaboração para os casos, para que seja tomada uma decisão, né, se a gente deve seguir por esse caminho ou não, porque se não for para seguir por esse caminho, também a gente para de perder tempo com o acordo e muda a política para um outro caminho, né, esse é um pouco a nossa situação atual. A ideia de levar tudo de uma vez é para mostrar o tamanho disso e para mostrar que porque se a gente fica levando um caso, depois o outro, tem sempre a possibilidade de você especificar no caso concreto, né, e aí puxar um detalhe do caso concreto que você, enfim, que justifique uma tomada de decisão por um dos conselheiros. Se a gente leva o todo do que a gente tem, né, tudo que está negociado, os valores que estão negociados, quais são os casos, quais são as colaborações, você pode ter uma visão maior, mais de política mesmo, de acordo, e entender a importância daquilo. E com relação ao CDE, né, no dia da sabatina lá do peer review, lá em Paris, era eu que estava, né, e eu tive que esclarecer essa questão. Para os pares ficou esclarecido, mas no relatório eles não quiseram mudar. Mas a questão é o seguinte, lá eles trabalham com... eles usaram TCC como se fosse uma coisa só, né, porque na lei é uma coisa só. Só que a gente tem pelo menos 3 tipos de acordo que a gente chama de TCC no CAD, né? Um acordo que é feito no tribunal, um acordo de cartel feito na SG com colaboração e acordos de conduta unilaterais que seguem outra lógica. E a questão dos descontos, eles estavam olhando para os descontos que são dados na SG. Só que o que eles talvez não tiveram a percepção, e a gente até está trabalhando numa mudança do guia de cartéis para deixar isso claro, é que o que a gente chama de Cease and Desist Agreement na SG aqui, eles chamam de leniência lá, e os descontos são iguais. Né? Inclusive, a gente copiou, né? A gente copiou a mesma faixa de desconto, não é nem segredo isso. Então, assim, não dá para comparar duas coisas diferentes. O que eles fazem lá e chamam de settlement, né, é mais ou menos parecido com o acordo que a gente faz no tribunal. E aí o desconto é muito parecido. O nosso é de 15, o deles é de 10. Não tem muita diferença. E com relação a não fazer acordos em questões complexas, ou só fazer em questões simples, aí o foco era unilateral. Porque quando eles fizeram lá as entrevistas para buscar os fatos, para elaborar e dar suporte ao relatório, houve uma reclamação que eu acho até justa, assim, de que acordos em unilateral não geravam jurisprudência, então por isso você não tinha muito uma noção do que o CAD decidia em unilateral, e aí a partir daí eles tiraram essa recomendação que é de só fazer acordos em questões que já têm jurisprudência, e nas questões que não têm jurisprudência, não fazer acordo, o que não faz o menor sentido para unilateral, porque no unilateral o foco principal é cessar a eventual conduta, né? Realmente o termo de cessação de conduta faz até mais sentido para unilateral do que para cartel, porque provavelmente o cartel a gente até já pegou o caso e ele já está, a conduta já cessou, né? Bom, perfeito, Diogo. Aproveitando 2 ganchos dessa sua última resposta e amarrando os 2 numa única pergunta, né? O relacionamento SG-tribunal e acordos, né? Celebração de acordos e homologação de acordos pelo tribunal quando realizados na SG. A qualidade, a intensidade, a fluidez do diálogo SG-tribunal oscila
ao longo do tempo, conforme as composições, né? E a gente queria te ouvir sobre como essa relação SG-tribunal afeta a decisão da própria SG de seguir ou não com acordo, seja em atos de concentração, em condutas unilaterais ou mesmo em cartéis, né, considerando a necessidade sempre de homologação desses acordos no tribunal, né, ou seja, o receio de não homologação ali, ele é um impeditivo, e aí né, a diminuição de uma fluidez, né, de diálogo afeta essa decisão da SG? Talvez, Ricardo, se eu puder só colocar um centavinho a mais, eu acho que você perguntou o risco de não homologação, mas acho que você pode até comentar um pouquinho de algo em AC também, porque aí não é uma questão de homologação, mas é uma questão de necessitar revisar, né, mas acho que é muito importante esse ponto que o Ricardo trouxe. E é bem diferente mesmo, né? Em AC, por exemplo, não tem impeditivo nenhum, assim, né? O fato do tribunal não concordar comigo não é necessariamente um problema. Enfim, é nosso papel aqui fazer o acordo que a gente acha o adequado e eles depois lá em cima que revisem, né? É o que a gente. Vocês não deixam de fazer acordo na SG, é uma pergunta, vocês não deixam de fazer acordo na SG porque eventualmente ele vai ser revisado em AC. Não, como o Ricardo bem colocou, essa relação ela vai mudando, né? E é natural que mude, porque mudam as pessoas, enfim, e a própria lei, ela estabeleceu essa situação de duas instâncias, então é natural também que isso às vezes esteja mais fluido, às vezes menos, até pelo perfil das próprias pessoas. Então, assim, durante um tempo havia houve uma convergência em que se permitia que se decidisse onde era melhor até negociar o acordo, né? Se era melhor que fosse feito isso na SG, porque a questão de mérito era convergente, então a SG já faria todo o trabalho e só subiria com o caso, ou se existiam ainda dúvidas sobre o mérito, era melhor deixar que o tribunal fizesse, e isso era até comunicar de maneira mais transparente. Mas a gente sabe que isso não é sempre que vai acontecer mesmo. Então, assim, para ser, eu acho que tem menos, a questão do relacionamento é bem menos importante nesse sentido, né? É claro que a gente sempre vai lá e apresenta os nossos casos, e avisa, né, quando vai subir com acordo também, se não deu tempo de apresentar antes, às vezes acontece, de não ter tido a oportunidade de apresentar o caso antes, mas a gente avisa sempre que vai subir e o termo que vai subir. Então, para ser menos problemático, né? O que eu tenho tentado fazer, desde que eu assumi como interino, foi reduzir uma assimetria de informação. Um pouco assim, princípio da não surpresa, assim, tentar não, que tudo que tenha que passar pelo tribunal seja informado que vai subir. Não necessariamente tenho feito apresentações para obter concordância dele, nem me preocupo tanto com isso, mas principalmente avisando que, tem um caso importante aqui e esse caso vai subir. Então, em AC, isso tem sido essencial, porque daí sobe, todo mundo sabendo que aquele caso vai subir, já de alguma maneira também se prepara para isso. No caso dos acordos de conduta, aí a questão muda um pouco, né? Porque aí a gente precisa, para o acordo sair na SG, eu preciso da homologação do tribunal. E se a SG, principalmente se ela defende o acordo, ela não vai levar o caso para o tribunal no escuro, né? A gente precisa pelo menos de uma opinião do tribunal de que aquela linha de pensamento, aquela linha de negociação está certa. Então, na mesma linha, o que a gente tem tentado fazer é reduzir a simetria, mas assim, tem um pouco menos de garantia com relação ao resultado. Por isso que, no caso dos cartéis, principalmente, que a gente tinha um estoque grande sendo negociado, mas por conta da pandemia atrasado, a gente tem optado agora por fazer uma junção dos casos mesmo, trazer todos os casos que a gente tem em andamento, colocar tudo no mesmo estágio, para levar e fazer uma discussão um pouco mais robusta com o tribunal, porque, de fato, assim, para acordo, é menos importante qual é o método de cálculo, ou qual é a base do cálculo, mas tem que olhar o resultado, colaboração mais contribuição, mais, né, dos 3 Cs, né, o que isso traz de enforcement, de dissuasão, né, a confissão, a colaboração e a contribuição pecuniária. Então, ainda que eu discorde da forma de cálculo, que pelo menos a gente chegue a um consenso com relação ao fato de que aquele é um acordo suficiente para cumprir com esses objetivos. Essa é a nossa tentativa. É claro que se tivesse uma forma de cálculo objetiva, seria muito mais simples, tanto para nós como para as partes, mas não é esse o nosso cenário, então a gente tenta trabalhar com o cenário aí que a gente tem.
De resto, assim, eu tenho uma boa comunicação com o conselho, eu sempre tive, né, e continuo tendo como interino. Agora, eles têm os problemas deles também, entre eles, então eu não, e nisso eu procuro não me imiscuir, e acho que até preserva a SG fazendo isso, tá? Perfeito. A gente tinha combinado com o Diogo que a gente respeitaria aqui o horário do meio-dia, a gente tinha até uma lista infinita de perguntas, mas eu acho que a gente, só vou reforçar aqui se tem alguma pergunta do público, e senão acho que a gente pode encerrar sem prejuízo do Diogo fazer algum fechamento, né, Ricardo? Não sei se você está... Sim, sim. Bom, Diogo, acho que podemos sim, né? Bruno, o presidente tem alguma pergunta final? Eu tenho uma, sim, Diogo. A gente tem reparado, né, nessa linha aqui das ações reparatórias, né, e o papel do CAD nisso. A gente tem reparado aí que o CAD tem enviado ofícios aí para potenciais clientes, né, das empresas, para alertá-los acerca de uma eventual reparação de dano. Então, eu queria ouvir um pouquinho do que está por trás dessa estratégia do CAD e se vocês têm visto algum resultado decorrente disso. No julgamento, você diz, né, Bruno? Quem tem feito, geralmente, é o Ministério Público ou a Procuradoria. Isso. Assim, eu não acho que isso seja uma estratégia clara do órgão, mas eu acho também que bom, enfim, sem prejuízo de lembrar que julgamentos são públicos e as partes poderiam ter acesso a elas. Mas eu acho que também, durante muito tempo, algumas decisões que saem dos próprios julgamentos não foram comunicadas de forma proativa de maneira geral. Então, por exemplo, eu me lembro, na época da Procuradoria, ninguém comunicava os órgãos públicos de que aquela empresa estava proibida de licitar, né? Então, acho que é um pouco uma evolução mesmo, assim, né? Se a gente quer fomentar também, de alguma maneira, as ações privadas, uma vez tendo um julgamento pelo caso, acho que não tem problema nenhum a gente comunicar isso. Talvez tenha que se pensar na melhor forma de comunicação, né? Se é diretamente mandando para ofício para clientes, ou se é fazendo um edital mesmo de comunicação, algum tipo de coisa. O que para nós é importante é que isso não seja feito durante o processo, porque durante o processo, sem a decisão, até porque vai contra a própria lógica do nosso projeto de lei, né, que é a ideia de que a eventual prescrição fique suspensa, ela só venha depois de uma eventual decisão do CAD, que já fale sobre a conduta. Então, durante o processo, isso gera muita insegurança jurídica, mas acho que após o processo, é meio que natural, assim, uma comunicação da decisão como o judiciário faria. Talvez é isso, talvez tenha que se pensar na melhor forma de se fazer isso, né? Maravilha. Bom, então, conforme prometido, Diogo, em nome do IBRAC, do Comitê de Concorrência do IBRAC, queria mais uma vez agradecer sua participação, a presença de todos nessa conversa. Obrigado, Bárbara, também. Foi um prazer aqui participar desse bate-papo com todos vocês. Queria dizer que essa conversa estará disponível em breve no canal do IBRAC no YouTube, né? A gente recebeu algumas perguntas sobre isso. Então, não deixem de acompanhar a programação do IBRAC, né? A gente tem essas conversas com frequência e também os eventos de todos os comitês do IBRAC, em todos os assuntos que o IBRAC tem participado, são divulgados, né, nas redes sociais do IBRAC, no site do IBRAC tem a lista já do calendário do ano, né? Então, estamos quase, né? Deixem seu joinha, subscrevam no nosso canal, né? A gente está quase assim. Mas foi um grande prazer essa conversa com todos vocês, um ótimo resto de sexta-feira, um excelente final de semana. Bárbara, Bruno, Diogo, e a todos, muitíssimo obrigado. Eu, da minha parte, eu agradeço de novo o convite do IBRAC, é sempre um prazer estar aqui, foi muito boa a conversa mesmo, acho que, enfim, e sempre que a gente puder ter esse tipo de interação, claro que não dá para ser todo mês, né, mas a gente pode sempre marcar e é sempre um prazer para o CAD poder contar aí com a contribuição do IBRAC.
Esperando aqui, né, Bruno, falando em nome do IBRAC, conte conosco, Diogo. Agradeço ao Ricardo e ao Guilherme pelo convite para moderar, um prazer, uma honra e uma responsabilidade também, porque a gente tem que extrair o máximo aí desse tempo que o Diogo dedicou para a gente. Obrigada novamente, obrigada a todos. Aí chegamos a ter mais de 100 pessoas conectadas, né, que mostra aí o interesse de todo mundo.